Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, estamos no tempo do Advento, vivenciando este tempo cuja espiritualidade nos chama a esperança, a expectativa pela vinda de nosso Senhor. Como são importantes estas reflexões do tempo do Advento que preparam nosso coração para a chegada de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de poder celebrar hoje festa de Santo André, apóstolo. André era discípulo de João Batista, até quando este lhe apontou Jesus, o Cordeiro de Deus. Com seu irmão Pedro, foi chamado para tornar-se pescador de gente. Assumiu a causa do novo mestre como um dos 12 apóstolos. Celebrando sua festa, sejamos encorajados por seu exemplo a sermos autênticos evangelizadores. Nós iniciamos o tempo do Advento com Jesus chamando seus primeiros 4 apóstolos, Pedro, André, João e Tiago. Jesus andava à beira do mar da Galileia. Eram humildes pescadores que, atendendo ao chamado de Jesus, abandonaram suas redes e passaram a segui-lo. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. É o convite de Jesus. Tornaram-se pescadores de homens, uma mudança total de vida, de caminho, de seguimento, uma atitude complexa de abandonar o que fazia para seguir Jesus. Aqui estava no início do ministério público e por isso Jesus precisava compor um grupo com o qual difundiu os princípios da fé e para constituir de uma forma evangelizadora a religião cristã. Percebemos algo muito importante com relação ao chamado.
Jesus apresenta-se aos primeiros apóstolos num momento comum de suas vidas. Estavam trabalhando. Nada houve de extraordinário nem de grandioso. Estavam lá em seu trabalho, pescando no dia a dia. Assim também acontece conosco. No nosso dia a dia, o Senhor Jesus nos chama a segui-lo. Ele revela-se em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho e ali, no nosso lugar do cotidiano, Ele nos chama. Ali devemos encontrar o Senhor. Ali Ele faz com que nosso coração sinta seu amor. E é claro, ali se dá a mudança em nossas vidas. A resposta dos 4 pescadores é imediata. Diz o Evangelho. Imediatamente deixaram a barca e as redes e o seguiram. Como aconteceu o seu chamado para ser discípulo de Jesus? Em que circunstância? Reflita isso. Onde e em qual situação você estava quando sentiu que Jesus fazia o chamado para que o seguisse, para que fosse seu discípulo, para que fosse seu missionário e assumisse uma nova vida marcada pela fé, pelo amor, pela sinceridade de suas atitudes? Quando isso aconteceu? Em que momento de sua vida, de sua história? Tenha certeza, hoje em nosso tempo, somos nós os chamados, os novos discípulos, os apóstolos da modernidade, responsáveis pelo mesmo anúncio, pela mesma fé ensinada por Jesus aos primeiros discípulos. A palavra de Deus não mudou e nem mudará. É o mesmo anúncio. Hoje esse chamado é dirigido a homens e mulheres de todos os cantos do mundo, de todas as raças, de todas as línguas, para que as famílias possam assumir com entusiasmo o projeto de Jesus. O chamado também se dá de forma pessoal, que nos torna vocacionados ao seguimento de Jesus mais profundamente. São os vocacionados àquela vocação sacerdotal, a vocação consagrada, religiosa. Quantos hoje ainda nós vemos Jesus chamando e quantos estão deixando tudo, como aqueles primeiros discípulos, para segui-lo? Também existe este chamado para que haja firmeza nos propósitos, coragem, sabedoria e perseverança no serviço à igreja. Irmãos e irmãs, sejamos sensíveis ao chamado de Jesus. Ele nos chama em circunstâncias que às vezes não podemos sequer imaginar, mas é ali, como nós refletimos, naquele instante, naquele lugar, naquela hora, que se dá esta transformação em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e seja feliz.